Olá a todos, então hoje vou fazer um pequeno resumo sobre os riscos e as soluções que existem para os civis em caso de ataque nuclear. Então vocês têm declarações que acabam de ser feitas nesta segunda-feira, 25 de abril, por Sergei Lavrov, que é ministro das Relações Exteriores da Rússia. Então essas declarações estipulam que para a Rússia, pelo menos do ponto de vista russo, estaríamos na Terceira Guerra Mundial. E que os riscos de uma guerra nuclear agora estariam muito presentes. Então, primeiramente, é preciso identificar a ameaça. Então, devo dizer a vocês que a ameaça hoje é real e que ela nunca foi tão real em nosso território. Então, não vou entrar em detalhes, mas as armas que poderíamos enfrentar hoje são armas termonucleares, né, que são armas de fusão nuclear. Obviamente, você tem muitos outros tipos de armas nucleares. Mas, para começar com uma base de reflexão razoável e sólida, vamos dizer que o padrão seria a ogiva nuclear oceânica de 20 megatons. Então, se essas ameaças realmente se concretizassem, esse seria o tipo de ataque que poderíamos sofrer. Você tem armas nucleares, chamadas táticas, que obviamente são menos potentes, e outras que, ao contrário, são de 2 a 3 vezes mais potentes. Para te dar uma ideia sobre um ataque padrão de 20 megatons em relação a uma zona de impacto, você tem um raio de 50 a 60 quilômetros, onde não resta nada vivo por causa da onda de choque e da radiação térmica. Na verdade, você tem um grande aumento de temperatura que causa queimaduras extremamente graves. Depois, você tem uma queda de resíduos muito perigosa em cerca de 500 quilômetros, dependendo do clima. Com uma explosão de 20 megatons, ainda assim, você tem uma destruição imediata de 400 quilômetros quadrados. Então, basicamente, com um ataque, você destrói uma comunidade urbana como Lyon, Marsella ou Bordeaux de uma só vez, quase instantaneamente. Então, com um ataque padrão de superfície, você estará mais ou menos seguro além dos 500 quilômetros. Você estará em uma zona menos perigosa, digamos, se tiver um pouco de sorte com o clima. A primeira coisa é que vai ser preciso agir rápido. A partir do momento em que você é informado, ou sente, ou viu a detonação de tipo nuclear, você tem cerca de 15 minutos para se confinar. Então, aí você tem dois casos, os casos em que você está em casa e os casos em que você não está em casa. Então, quando você não está em casa, se você estiver de carro, por exemplo, você deve procurar um estacionamento subterrâneo o mais rápido possível e descer ao máximo nesse estacionamento subterrâneo. Então, os estacionamentos subterrâneos, existem outros problemas relacionados a isso, porque há sistemas de ventilação, mas no geral ainda assim continua sendo uma solução interessante. Se você não conseguir chegar em casa em 15 minutos e não tiver um estacionamento subterrâneo, será preciso sair do seu veículo. É importante saber que todas as pessoas que ficarem presas em engarrafamentos ou que estiverem em seus veículos nesse momento sofrerão fortes irradiações e morrerão rapidamente devido aos ferimentos. Então, os diferentes abrigos que você pode encontrar quando estiver do lado de fora são os porões, os estacionamentos, os grandes prédios, os estacionamentos subterrâneos, os edifícios de concreto, o metrô e tudo isso o mais baixo possível. No caso de você estar de carro, você também pode ter equipamentos que serão muito úteis para você. Vamos ver isso depois. Quando você encontrar seu abrigo, saiba que deve permanecer dentro dele por no mínimo 72 horas. Você vai ter que se virar com o que tiver à disposição. Se você sair durante essas 72 horas, não terá nenhuma chance de sobreviver. Depois dessas 72 horas, as chances são muito maiores. O segundo caso é quando você está em casa ou conseguiu voltar para casa em 15 minutos. Esse é, portanto, o caso mais favorável. Existe um procedimento a ser seguido, mas é importante saber que você vai passar por 3 semanas de confinamento se quiser aumentar significativamente suas chances de sobrevivência. Após 3 semanas, os níveis de radiação não são mais mortais, mas ainda são muito perigosos e você poderá considerar uma evacuação. Portanto, quanto menos favorável for o clima, ou seja, se você tiver chuva, neve e vento, melhor.
Isso será melhor, pois vai dispersar as cinzas radioativas e vai ajudar a limpar, digamos assim, o perímetro mais rapidamente. Então, agora, o procedimento. Quando você estiver em casa, se você voltar, tire a roupa e se livre das suas roupas o mais rápido possível. Você pode colocá-las em um saco plástico, mas deixe-as do lado de fora da sua casa. Você também pode deixá-las soltas do lado de fora em caso de emergência. Não toque no nariz, não esfregue as orelhas nem os olhos se você esteve do lado de fora e acabou de entrar em casa. Por outro lado, será necessário se lavar cuidadosamente, começando justamente pelos olhos, nariz e orelhas com lenços umedecidos. Esse é o primeiro tipo de limpeza. Você precisa ter lenços umedecidos em casa. Limpe todo o corpo com lenços umedecidos, depois passe para uma segunda limpeza, tomando um banho com sabão, mas um sabão neutro. É importante saber que existem agentes de limpeza combinados que podem agravar os problemas, então use sabão neutro, sabão de Marsella, que é muito bom. Depois é preciso desligar os exaustores absolutamente, as ventilações, fechar tudo e se isolar, vedar todas as aberturas com plástico e fita adesiva que você deve ter em estoque. O objetivo disso é reduzir ao máximo sua exposição às poeiras radioativas. Então, em uma situação de emergência, você pode se concentrar em um cômodo pequeno da sua casa. Depois, se tudo correr bem, você pode ampliar seu espaço de convivência. Então, após a onda de choque, as primeiras 24 horas são realmente as mais perigosas. Então, as partículas grandes de poeira estão lá e são essas que são muito tóxicas, muito contaminantes. Depois você tem partículas de poeira mais finas, que normalmente são um pouco menos tóxicas. Se você estiver esperando pessoas em casa, será necessário ajudar quem chegar, usando máscaras você mesmo. E máscaras simples, máscaras de obra, por exemplo, máscaras peça facial filtrante, 2 para ajudar as pessoas a se descontaminarem. Então saiba que se você tiver pessoas contaminadas, vai haver um sintoma, então o sintoma começa com náuseas, então se eles tiverem náuseas, eles foram contaminados e isso não é um bom sinal. Se você tiver vômitos, isso já significa que foram fortemente contaminados. E se tiver diarreia, convulsões, desorientação, então aí eles foram realmente muito fortemente contaminados. Nesse caso, eles normalmente morrerão bem rápido, em poucas horas. Então, durante essas 3 semanas de confinamento, o que você pode esperar? A princípio, você não terá mais água, nem eletricidade, nem telefone, nem televisão e nem internet. Então, pode ser que ainda haja alguns serviços funcionando, mas a princípio, espere não ter mais nada. Você corre o risco de sentir frio, porque haverá muito menos luz solar por causa das cinzas radioativas. Tudo o que vier de fora estará contaminado, ou você deve considerar como contaminado, então você não pode mais se aquecer. Por exemplo, com madeira que tenha sido armazenada do lado de fora, você não pode mais pegar frutas ou legumes vindos de fora. Vamos ver agora como você pode se preparar. Então, você vai precisar de conservas para pelo menos 1 mês, água engarrafada para 1 mês. Então, é importante saber que se você ainda tiver água encanada, poderá usá-la. É recomendado usá-la apenas para se lavar, mas nunca para beber. Depois você vai precisar de cobertores, velas, plástico, lonas plásticas e fita adesiva. Um rádio frequência modulada bem básico com o mínimo de eletrônica possível, como este aqui, e que seja autônomo. Depois você vai precisar de máscaras peça facial filtrante, 2 lenços umedecidos e tudo o que for necessário para o seu dia a dia. É importante considerar que quanto mais tempo você conseguir se manter autônomo, maiores serão suas chances de sobrevivência. Então, antes de sair agora, durante essas 3 semanas, você precisa acompanhar a previsão do tempo e as informações pelo rádio frequência modulada que você terá. Portanto, esse rádio frequência modulada pode não funcionar direito por alguns dias, quando houver cinzas radioativas. Ela vai chiar e vai parar de funcionar. Depois ela vai voltar a funcionar aos poucos. É o único aparelho que a princípio deve funcionar. É preciso ter certeza antes de sair de que não há novos bombardeios e não se deve sair se houver cinzas do lado de fora.
Se possível, quando você sair, saia com equipamento, então no mínimo uma máscara, peça facial filtrante, 2 que você deve ter em estoque e óculos de proteção cobrindo o máximo possível. Então, um trabalho que você deve fazer antecipadamente é ter uma boa percepção do seu ambiente geográfico. Portanto, anote as áreas que podem ser bombardeadas, como aeroportos, especialmente os centros urbanos, as grandes capitais regionais, pessoais. Saiba se você tem abrigos potenciais na sua região, conheça também a localização das usinas nucleares. Informe-se também sobre o regime geral dos ventos na sua região. É preciso considerar que toda a poeira radioativa vai se espalhar na direção do vento. Portanto, antes da sua evacuação, será necessário ter anotado durante 3 semanas a direção dos ventos. Isso vai permitir que você evite a zona contaminada e evacue para uma área de menor perigo. Então, aproveitando, evite as áreas onde há usinas nucleares, que nessas condições podem apresentar problemas. Então, em geral, a gente considera um raio de 50 km para ficar tranquilo. Agora, uma observação sobre os comprimidos de iodo. É preciso saber que eles só combatem o iodo radioativo. É preciso saber também que quando ocorre um ataque nuclear, muitos radionuclídeos são espalhados pelo espaço. E às vezes o iodo radioativo nem sequer está presente. Então, os comprimidos de iodo são importantes de se ter quando se está perto de uma usina nuclear. Se, consequentemente, há ataques nucleares ou até mesmo ataques convencionais, houver vazamentos em uma usina nuclear, nesse momento, a ingestão de iodo estabilizado é indicada. Em uma situação de emergência, seu objetivo será sair dessa zona de 500 km para avaliar a situação e, com um pouco de sorte, você será levemente contaminado. Então agora, vamos dar uma olhada rápida no equipamento que eu tenho aqui, que pode evitar o confinamento de 3 semanas. De fato, se você se equipar corretamente, poderá sair após 3 dias, dependendo da situação, mais ou menos. Então, aqui temos uma roupa nuclear, biológica e química. Essa aqui é uma roupa do Exército do Reino Unido. Pelo que me lembro, elas estão embaladas a vácuo, são de 1991. Um pouco antigas, mas eu já abri uma há pouco tempo. Elas estão em perfeito estado de conservação. Então você tem a parte de cima e a de baixo. Depois você vai precisar de luvas de alta cobertura, que sejam feitas para produtos químicos. Você precisa de botas, boas botas. Todo esse equipamento, né, é melhor que seja novo, não é? Você vai precisar de uma boa máscara de gás de boa qualidade. Você ajusta ela, é melhor que também seja nova. Essa aqui também você ajusta antes. Você vai precisar de fita adesiva desse tipo reforçado com fibra. É a melhor, geralmente é mais vedada. Você também pode usar fita adesiva de qualidade marítima como essa aqui. Então você vai precisar colar as luvas na sua jaqueta com fita adesiva e também colar as calças na altura das botas. Depois você tem os filtros. Então, para os filtros, escolha o melhor que houver na série da marca que você tiver. Escolha os filtros que sejam de amplo espectro, né? O mais amplo possível em termos de filtragem de contaminantes. Pronto, é isso para esse resumo rápido. Então peço desculpas antecipadamente por esse assunto que não é alegre, que é até mesmo angustiante. Mas eu acho que era importante que vocês estivessem informados e saibam que com essas medidas básicas vocês aumentarão significativamente suas chances de sobrevivência nos casos mais favoráveis. Até breve em um próximo vídeo.